volta. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Muito bem, o Festival Folclórico também é tema da coluna X-Tudo Caboquinho de hoje. Orlando, conta pra gente aí, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá, Rafael. Olá, Jenny. Sabor de hoje é de azul. Sim, azul, para celebrar o resultado do 56º Festival Folclórico de Parintins. E antes de falar da coluna, eu preciso esclarecer para quem nos ouve agora, quem não sabe ainda, que eu sou torcedor do Boi Bumbá Caprichoso. Sou filiado ao Boi e voto da eleição. Mas isso não me faz parcial. Durante 10 anos, pelo menos, eu fiz transmissão do Festival Folclórico de Parintins, comentando os dois bois pela radiodifusora. E nunca fui acusado de parcialidade. Eu torço pelo Caprichoso, mas antes eu torço pela cultura de Parintins, pela festa do Festival Folclórico, pelo Amazonas, já que hoje Parintins é a porta-voz da cultura amazonense para o Brasil e para parte do mundo, com certeza. Primeiro, falar que me surpreendeu muito que a cidade de Manaus, além de ter ficado vazia porque as pessoas foram a Parintins presenciar o festival, as pessoas que ficaram aqui, elas pararam para ver o espetáculo pela televisão e ouvir pela rádio. Não foi só no Largo São Sebastião, que tinha aquele telão de LED maravilhoso, que as pessoas ficaram ligadas no festival, não. Eu saí sexta-feira e saí sábado pelo centro da cidade, e por onde eu passava, por exemplo, embaixo da minha casa tem um bar de roqueiro. Sexta-feira é o dia oficial do rock lá. Não tinha banda alguma tocando, mas tinha televisão mostrando o Festival Folclórico de Parintins. Eu passei por várias casas, por várias esquinas, encontrei Kombi com televisão, tocando o Festival Folclórico de Parintins. Ou seja, nós gostamos porque aquilo é raiz. Aquilo é importante para a gente economicamente, é importante para a gente em termos culturais, em termos turísticos, e é importante para a autoestima da gente. E por conta disso, eu trouxe algumas informações que nós precisamos pensar a respeito. Sim, vou insistir em algumas coisas, como, por exemplo, nos voos de R$3.000, que todo mundo falou, mas o governo do estado incentiva o ICMS dos combustíveis de aeronaves, não é justo isso? Tudo bem, não, é verdade, é caro. Mas a passagem mais cara de 3.000 não era de voo de linha. Parintins tinha voos de linha a 2.300, que ainda assim é caro. Mas a passagem mais cara era de voo fretado. Exatamente, voo fretado. E quero dizer também, Rafael Diene, que foi um para acertar na primeira noite do Festival Folclórico de Parintins, que inclusive foi discutido no grupo de mídia de Parintins, porque havia vários ingressos duplicados. Tanto na arquibancada especial quanto nas cadeiras, as pessoas tiveram que ser reacomodadas em camarotes super apertados. Foi uma loucura. Então, essas questões estruturais que acabam atrapalhando o fluxo turístico, dos ingressos duplicados, do valor dos ingressos, do valor dos voos, enfim, tudo isso tem que ser começado a ser pensado amanhã. Nós falamos muito sobre isso antes, inclusive a Rosiane, quando fez a exclusiva conosco, falando de Parintins, também trouxe à tona algumas questões relativas a isso. Então, é preciso fazer um seminário de avaliação do Festival Folclórico e atacar essas questões que foram cruciais. Além disso, eu não vou falar nome de Bumbá, eu não vou me referir aqui a quem falou o quê, mas quem assistiu ao festival vai saber exatamente do que eu estou falando, de quem eu estou falando. Primeiro, eu quero dizer que os discursos que são proferidos na Arena do Bumbódromo, seja pelo apresentador do Caprichoso, seja pelo apresentador do Garantido, seja pelo Edmundo Oran, pelo lado do Caprichoso, seja pelo Israel Palaim, do lado do Garantido, eles têm uma repercussão enorme. Então é preciso ter responsabilidade social e cultural com aquilo que se fala. E eu vi algumas coisas que me deram um pouco de incômodo e receio. Como, por exemplo, num dos dias em que um dos bois apresentou seus tuxauas, o discurso era o seguinte: representados pelos tuxauas, Davi Copenaua, Ailton Krenak e mais um que eu não conhecia porque ele morreu num tribunal do Santo Ofício, ou seja, lá por 1500, 1600 e alguma coisa. Mas não tinha nem Davi Copenaua, nem Ailton Krenak na arena carregando capacete de tuxaua. Não foram eles que confeccionaram os capacetes. Como é que eu posso lançar a mão
do nome de alguém de maneira tão fluida assim. Não, eu quis homenagear o cara, citei o nome dele, disse que ele representava os tuxauas. Mas qual foi a ligação disso? E depois se emendou um discurso contra a homofobia, associando o combate à homofobia aos indígenas. Mas os indígenas, pelo menos os relatos que se tem antropológicos, eles são bastante homofóbicos nas aldeias. Pelo menos os casos do Marau e do Andirá, se tem relatos de estudos sobre isso. Então é importantíssimo que os roteiros de quem apresenta o boi, e que não são feitos por eles especificamente, as informações são pesquisadas, coletadas, tenham esses cuidados para não confundir as coisas. E mais que isso, o boi tocava na questão da preservação, desde os anos 80, 90, da preservação da cultura ancestral e da preservação ambiental, de maneira inovadora. O boi não reproduzia na arena discurso de vereador e de prefeito do interior. Ele usava linguagem artística. E eu tenho certeza que por conta disso, ele tocou mentes e corações de muita gente. Mas agora, os discursos parecem discursos políticos, literalmente. E que nós estamos, boa parte do tempo, assodados, de saco cheio de ouvir. Então é preciso que o boi refaça essa linguagem. E tem mais uma coisa, eu ouvi uma situação que eu achei abominável, de se apontar a orientação afetiva e sexual de um item do boi, e de falar isso várias vezes, e de dizer, inclusive, com quem a pessoa era casada. Aí eu fiquei pensando, gente, que coisa absurda. Qual é a relevância do exercício da sexualidade dessa pessoa para o item que ela ocupa? Tem alguma relevância? Nenhuma. Mas é aquele discurso, por exemplo, que os racistas usam para dizer, não somos racistas, temos até amigos pretos. Foi o que me soou. Porque eu não preciso expor a vida de ninguém. Até porque ali os itens do Boi Bumbá representam personagens no dia a dia da gente. A Isabelle Nogueira, que é a Cunhamporanga do Garantido, a Marcele Albuquerque, que é a Cunhamporanga do Caprichoso, não são cunhamporangas. São moças que têm vida normal, trabalhadoras, têm suas rotinas, suas famílias. Então, que coisa mais desnecessária. Eu tenho muito medo que essa vontade do discurso inclusivo, politicamente correto, ambientalmente correto e literal ao pé da letra, na verdade seja uma forma de manter o preconceito, a devastação. O boi precisa repensar aquilo que fala na arena. De resto, Rafael e Diene, eu quero convidar todos que estão aqui para a Festa da Vitória, que vai ser no sábado. Eu não sei onde vai ser ainda, mas todo mundo vai saber. Boa semana para vocês, com a preservação da cultura folclórica e de raiz e com atenção na responsabilidade que ela tem. Muito bem, tá aí a coluna X-Tudo Caboquinho com Orlando Câmara, nosso parceiro aqui na Band News Difusora FM, colocando o dedo ali na ferida em algumas que são importantes de colocar. Eu diria particularmente, viu? Não sei se você concorda comigo, Diane. Eu digo até necessário colocar mesmo. Exatamente. Algumas coisas saíram do... Exatamente. Saíram do que deveria ser, né, em relação aos discursos ali no boi. E aí a Milene reage aqui, ó. Análise discursiva perfeita do Orlando Câmara. Nossos ouvintes e as nossas ouvintes aqui já se manifestando em relação a esse discurso, né? Então tenhamos cada vez mais um festival folclórico mais transparente e sempre evoluindo, tá? E valorizando a nossa cultura. A Milene até falou aqui o seguinte, ó. Bom dia, equipe Nota 10 precisa ter transparência e fiscalização quanto à aplicação dos recursos públicos no Festival de Parintins. Não adianta querer ganhar na emoção, é preciso mostrar espetáculo. Aí ela brinca aqui, cadê a tua camisa azul, hein, Rafael? De verde aqui, para dar uma equilibrada, viu, Milene? O Roberto Duarte participando também, ó. Excelente o comentário do Orlando Câmara, brilhante. Nem tanto, nem tão pouco. Obrigado aqui pela participação, Roberto. Tamo junto. Um grande abraço para você. Participe conosco. O que você acha disso, hein? 993519370, 993519370 é o número do nosso WhatsApp. Anote aí, 993519370. Pode comentar, participa conosco, queremos a sua opinião. O que você achou aí dos discursos que foram proferidos na arena, hein? Participa aí com a gente. Comenta também na nossa live, lá no YouTube, que tá rolando live com áudio e imagens para você acompanhar. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já já.